Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês aqui nessa manhã para podermos meditar um pouco na palavra de Deus e ganharmos força, não é? E termos a esperança, firmar mesmo os nossos valores daquilo que nós somos, daquilo que nós confiamos, que é o nosso Deus soberano e poderoso, não é verdade? E nestes dias nós precisamos nos dispor, precisamos de disciplina, precisamos lutar, precisamos aprender a lutar, precisamos manter firme a nossa confissão de fé. É verdade, realmente naquilo que nós cremos em Cristo. O mundo, com toda a sua perversidade, busca destruir, apertar, pressionar, afastar, não é? Cada vez mais as pessoas de Deus. Os valores de Deus estão cada vez mais se desmanchando nos conceitos sociais. E nós então, povo de Deus, precisamos firmar os nossos valores. Como? Obviamente através da sua palavra. É através do santo livro que nós vamos conhecer realmente a vontade do Senhor, a expressão dessa vontade. E nós estamos falando nesses dias sobre a Igreja de Jesus Cristo, a formação da Igreja, como era a Igreja primitiva, que deve e precisa ser referência para nós nestes dias. Qual era o sentimento, qual era o movimento, o que é realmente que acontecia naquela igreja com os primeiros crentes, não é? No que eles acreditavam, qual era a convicção de fé de todos eles. E nós temos visto isso nesses dias, não é verdade? E vamos continuar. Estamos aqui no capítulo 8, do verso 14 até o verso 25. Está escrito: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que está em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Então nós vemos aqui esse momento que Pedro e João estavam lá em Samaria, porque todos eles ficaram sabendo, não é, que o evangelho estava sendo pregado lá em Samaria, e muitos de Samaria estavam se convertendo. Então eles foram enviados ali para ter uma palavra, para levar realmente aquilo que é a verdade do evangelho para a cidade de Samaria, para os samaritanos. Você sabe, os samaritanos não se davam com os judeus e os judeus não se davam com os samaritanos. Embora, né, de certa forma, eles são o mesmo povo, mas os samaritanos são considerados assim como que mestiços, digamos assim. Então eles tinham uma certa rixa entre eles. Mas muitos samaritanos naquele momento estavam se convertendo, e Pedro e João foram ali para falar do evangelho de Cristo para aquelas pessoas. Então o que aconteceu? Eles oraram por eles para que eles recebessem o Espírito Santo. Muitas pessoas veem nesse texto alguma coisa testificando que as pessoas precisam receber uma imposição de mãos para receberem o Espírito Santo. Mas o que estava acontecendo aqui é que Pedro e João foram até Samaria, foram até aquele lugar exatamente, né, para confirmar sobre eles a mesma coisa que aconteceu no dia de Pentecostes, para com os judeus. Ora, se os judeus receberam o Espírito Santo, os samaritanos também vão receber. Então eles foram até lá e oraram por eles para que eles recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles. Então aquele momento era um momento de confirmação, era um momento de que todos aqueles que estavam se convertendo
tivessem realmente o mesmo entendimento, tivessem realmente a mesma confiança e o mesmo proceder, recebendo o poder do Espírito Santo sobre eles também, porque, claro, os discípulos, os judeus, foram no dia de Pentecostes, receberam o Espírito Santo. E Pedro e João estavam fazendo isso com aquelas pessoas. Então eles impunham as mãos e eles recebiam o Espírito Santo. Agora nós vemos um personagem aqui, um tal de Simão, que não é o Simão Pedro, né? Que não é Pedro, mas é aquele que um pouquinho mais cedo era aquele mágico, né? Que também queria estar junto com eles e tinha interesse naquilo que Deus estava fazendo na vida deles, mas não era um interesse santo, era um interesse financeiro, um interesse pessoal, são as segundas intenções, não é? Então, vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem as mãos as pessoas recebiam o Espírito Santo, o que ele foi fazer? Ele foi lá falar com as pessoas, para que elas também, com Pedro e João, para que ele também desse esse poder para ele, para que ele pudesse impor as mãos também, não é? Mas o que eles disseram? Olha, você não tem parte nesse ministério. Você está pedindo isso com segundas intenções. O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por intermédio do dinheiro o dom de Deus. Olha, aqui nós vemos realmente como nós precisamos olhar para a igreja hoje e perceber que por interesse de dinheiro, muitas pessoas estão mercadejando a fé. E os seus interesses nada mais são do que exatamente enriquecer. São interesses pessoais, egoístas, não é? Que misturam as coisas espirituais a fim de terem lucro. São interesseiros e mentirosos. E nós precisamos fugir disso nesse tempo, fazendo essa avaliação. Podendo, como povo de Deus, fazer um julgamento, não um julgamento de sentença, mas perceber se aquilo que nós vemos procede segundo a palavra, para que nós não demos apoio. Muitas pessoas estão apoiando pessoas interesseiras, assim como este Simão, que era um mágico, que era um interesseiro, que só estava interessado realmente no lucro, nas coisas que eram carnais. Então Pedro diretamente já disse para ele, olha, o teu dinheiro seja contigo, porque você julgou adquirir por meio de dinheiro aquilo que é o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Você está percebendo isso? Que Pedro foi direto, ele não ficou, olha, sabe o que é, não é desse jeito. Ele mostrou para o interesse daquele Simão, não era o mesmo sentimento que os samaritanos estavam tendo na sua conversão, e estavam se arrependendo, e eles oravam e recebiam o Espírito Santo. Simão tinha um outro interesse. Então o que eles disseram? Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Fel de amargura e laço de iniquidade. Nós precisamos servir a Cristo pela verdade que Cristo é em nós, de transformação de vida, que nos leva ao arrependimento, a uma humildade de transformação, por causa de nós buscarmos realmente a verdade de Deus, quebrando, né, aquilo que nos escraviza, que é o pecado. E com isso nós desprezamos realmente esses movimentos que vêm sobre nós, que ao invés de nos levarmos para mais perto de Deus, nos afastam, fazendo com que os nossos próprios interesses, os interesses egoístas, prevaleçam acima daquilo que Pedro e João estavam fazendo. Espero que você tenha entendido isso. E que essa palavra fortifique a sua fé, para que você fique firme nesse dia e busque o Senhor de todo o seu coração, com humildade, e receba realmente a graça do Senhor sobre a tua vida e busque cada vez mais ser cheio do Espírito Santo, como está escrito na sua palavra. Deus te abençoe e fique firme.